Quão universais são as nossas emoções? A evolução e expressão das emoções faciais. As emoções fazem parte da experiência humana e se manifestam de diversas formas, sendo a expressão facial uma das mais evidentes. Mas será que nossas emoções são realmente únicas? Estudos mostram que, apesar de variações culturais e individuais, há padrões universais nas expressões faciais. A origem e o desenvolvimento dessas expressões remontam à nossa história evolutiva, passando por teóricos como Charles Darwin e chegando até os modernos estudos com neuroimagem e rastreamento ocular. A história evolutiva das emoções. O interesse pelas emoções e suas expressões remonta ao século XVII, com Charles Lebrun, que já sugeria que algumas expressões faciais básicas eram universais. No entanto, foi Charles Darwin, em A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, 1872, quem consolidou a ideia de que as expressões emocionais são fruto da seleção natural. Segundo Darwin, algumas emoções e suas manifestações faciais são herdadas e possuem funções adaptativas, como demonstrar medo diante de um predador ou alegria ao encontrar um parceiro confiável. Paul Ekman, no século XX, aprofundou essa teoria ao estudar diversas culturas e identificar 6 emoções universais, e a alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa e nojo. Seus estudos com a tribo Imbas, na Namíbia, e com atletas cegos reforçaram a ideia de que certas expressões faciais não são aprendidas por observação, mas sim inatas. Por que as expressões faciais são importantes? Desde os primeiros momentos de vida, os seres humanos demonstram uma notável sensibilidade para perceber e imitar expressões faciais. Pesquisas indicam que recém-nascidos com apenas 45 minutos de vida já direcionam mais atenção para imagens que se assemelham a rostos humanos. Além disso, bebês de 2 a 3 semanas conseguem imitar expressões faciais, mesmo sem um sistema visual totalmente amadurecido. Esse fenômeno sugere que as expressões faciais desempenham um papel crucial na comunicação e no vínculo social. A interação entre pais e bebês, por exemplo, é altamente baseada no reconhecimento e na imitação de expressões, o que facilita a aprendizagem emocional e social ao longo da vida. A universalidade das expressões e a influência cultural. Embora exista uma base inata para a expressão das emoções, a cultura tem um impacto significativo sobre como e quando expressamos sentimentos. Esse fenômeno é explicado pelas display rules, ou regras culturais de exibição emocional, que determinam quando é socialmente apropriado demonstrar ou suprimir certas emoções. Um experimento clássico realizado por Paul Ekman em 1974 mostrou que japoneses e americanos reagiam de maneira diferente ao assistir a cenas estressantes de uma cirurgia. Quando estavam sozinhos, ambos os grupos demonstravam emoções como nojo e medo. No entanto, na presença de um pesquisador, os japoneses tendiam a sorrir para mascarar o desconforto, enquanto os americanos mantinham suas expressões negativas. Isso revela como a cultura pode influenciar a forma como expressamos nossas emoções publicamente. Outro fator cultural importante é o histórico de migração de uma sociedade. Em países homogêneos, como o Japão, as interações sociais são guiadas por regras bem estabelecidas, resultando em menor expressividade emocional. Já em sociedades heterogêneas, como os Estados Unidos, a comunicação não verbal é mais enfatizada, levando a uma maior expressividade facial. A relação entre emoção, expressão e contexto. Apesar das evidências da universalidade das expressões faciais, estudos recentes sugerem que apenas a observação da musculatura facial pode não ser suficiente para identificar corretamente uma emoção. O contexto no qual a expressão ocorre é fundamental para uma interpretação precisa. Por exemplo, uma cantora chorando ao receber um prêmio pode estar expressando tanto felicidade quanto tristeza. O mesmo vale para um sorriso, que pode significar prazer, afiliação social ou até dominância, dependendo da situação e da cultura. Como a ciência estuda as emoções faciais? O avanço da tecnologia permitiu que os cientistas estudassem as emoções faciais com mais precisão. Um exemplo é o uso do eye tracker, um equipamento que monitora os movimentos oculares para identificar quais partes do rosto as pessoas observam ao interpretar expressões. Estudos mostram que a maioria das pessoas foca mais nos olhos e na boca ao analisar um rosto, mas esse padrão pode ser alterado em algumas condições clínicas,
como no autismo e em transtornos afetivos. Além disso, pesquisas indicam que crianças, jovens e idosos reconhecem emoções faciais de forma diferente. Enquanto crianças pequenas identificam principalmente alegria, tristeza e raiva, adolescentes e adultos conseguem reconhecer emoções mais complexas, como surpresa e nojo. Com o envelhecimento, no entanto, há uma leve redução na capacidade de reconhecer expressões emocionais, possivelmente devido ao declínio cognitivo natural. As emoções são, ao mesmo tempo, universais e culturalmente moduladas. A evolução garantiu que certas expressões faciais fossem inatas e compartilhadas entre diferentes povos, mas a cultura e o contexto social influenciam profundamente a forma como expressamos e interpretamos essas emoções. As regras culturais moldam quando e como demonstramos sentimentos, enquanto o ambiente e as interações sociais determinam a leitura que fazemos das expressões alheias. Além disso, avanços científicos mostram que a percepção emocional vai além da simples observação da face, envolvendo também fatores como postura, tom de voz e contexto situacional. Compreender a complexidade das expressões emocionais nos ajuda a aprimorar a comunicação interpessoal, promovendo empatia e relações mais saudáveis. No campo da psicologia, esses conhecimentos são essenciais para identificar padrões emocionais, desenvolver intervenções para transtornos afetivos e até mesmo aplicar novas tecnologias para estudar o comportamento humano. Assim, ao explorarmos o quão únicas, ou universais, são nossas emoções, também aprendemos mais sobre a nossa própria natureza e sobre o impacto da sociedade na nossa forma de sentir e expressar.